Dia 12 de outubro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Vamos conversar um pouco nesse feriado, trazer aqui algumas informações, se bem que a televisão só mostra o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, mas sempre tem o que dizer, sempre tem o que se mostrar se a gente for a fundo procurar o que interessa. Por quê? O que interessa, a imprensa esconde, não é isso? Mas nós vamos mostrar, principalmente, os efeitos disto tudo aqui no Brasil. Muito bem, vamos tentar aqui entender um pouco mais sobre isto, já que na faixa de Gaza, a cada dia, as informações vão mudando, obviamente, conforme o exército de Israel vai avançando para preparar a sua incursão dentro da cidade de Gaza, né? Eu particularmente fiz um vídeo 2 dias atrás que, modéstia à parte, né? Eu entendo que talvez tenha sido o melhor vídeo que eu já fiz desde que estou fazendo transmissões no YouTube, né? Mas que infelizmente teve muito pouca visualização. E quem não assistiu, perdeu a chance de tirar muitas dúvidas sobre o porquê desta eterna divergência entre os países árabes com Israel. Eu trouxe ali fatos que muitas pessoas desconhecem e que, obviamente, ajuda a entender tudo isto. Talvez a chamada do vídeo não tenha sido sensacionalista o suficiente para atrair a atenção. Mas é assim que funciona, pelo menos aqui, com o Terra Brasilis News. Manchete de verdade, não sensacionalista. Mas vamos lá. Olhando aí pelos movimentos do governo brasileiro, só temos a lamentar a incapacidade de se colocar de forma contundente contra o Hamas, se colocar de forma covarde, passando pano, não aponta o dedo e chama o Hamas do que eles realmente são, né? Hamas que mirou especificamente, quando invadiu Israel no último sábado, crianças, adolescentes, idosos, bebês, deficientes, cometeram crimes graves de tortura, estupro, decapitação. E, claro, o governo brasileiro, ao invés de assumir o papel de realmente um país do amor, como eles se dizem, como se colocam, não. Passam o pano, apontando o dedo para Israel, que está revidando de forma cruel. Tudo que o governo brasileiro faz é passar o pano e fazer uso da presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas para fazer de conta que possui alguma influência a nível internacional. E nós sabemos que a influência é zero. A forma do Brasil se referir à organização que trava a guerra há quase uma semana com Israel será debatida em reunião nesse Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, conforme diz o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, que é secretário da África e do Oriente Médio. E segundo ele, o tratamento a ser dado ao Hamas deverá ser discutido pela ONU. Esse conselho é formado por 15 países, sendo 10 rotativos, com mandatos de 2 anos, como é o caso do Brasil, e 5 permanentes. E a presidência, ela é rotativa por 1 ano. Ora, os 5 países com assento permanentes são aqueles que têm o poder de veto, e são Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China, que possuem esse poder de veto e que tomam as decisões finais, porque o peso é muito grande, né? Bem diferente do peso de um Brasil, que fala muito e pouco faz. Ora, e não por esse motivo, não houve no primeiro encontro uma decisão
sobre o que aconteceu no último sábado, quando o Hamas invadiu, sem mais nem menos, Israel. E provavelmente também não haverá decisão alguma nessa nova reunião, por conta das diferenças que existem entre Estados Unidos, Reino Unido e França contra China e Rússia, que apoiam a Palestina, apoiam o Irã, que dá suporte ao Hezbollah e ao Hamas. Obviamente que a insignificância diplomática brasileira está se fazendo presente desde aquele momento em que o atual mandante brasileiro se prestou ao vexame de querer ser o mediador do conflito lá no leste europeu. E principalmente porque o assessor especial do atual governo, o Celso Amorim, tem maior relevância que o próprio embaixador Mauro Vieira. A pressão que o Brasil está sofrendo da comunidade internacional para se posicionar de forma clara, se está a favor ou contra Israel, já está desgastando a já fraca imagem do governo brasileiro. Aliás, a péssima imagem do atual mandante brasileiro, que fugiu, sumiu, desapareceu. Ninguém sabe, ninguém viu. E não existem desculpas para isto. Porque todo mundo sabe, até porque ele mesmo disse que ia passar por uma cirurgia no quadril. Ora, isso não impede de colocar a cara dele em um vídeo para se pronunciar. Mas o problema é que deve ter dado zebra na cirurgia das pálpebras, talvez da bochecha, dos lábios. Será que deu errado, como dizem eles? Só pode ser. Mas verdade é que o próprio secretário de Segurança dos Estados Unidos, Antony Blinken, já cobrou uma posição mais enfática do Brasil contra o Hamas. Muito embora a comunidade europeia, de forma quase que total, estão dando apoio a Israel, a OTAN se pronunciou hoje reforçando esse apoio, porém pedindo que Israel reaja de forma proporcional ao ataque que recebeu do Hamas, para evitar perdas civis. A pergunta que fica é a seguinte: como definir esta proporcionalidade? Se o próprio Hamas se utilizou dos reféns, e se utiliza ainda, e da própria população palestina, que se tornou escrava desse grupo terrorista, usa essa população como escudo de defesa. Toda a militância da esquerda mundial está cobrando cautela de Israel, principalmente pelo preparo de campo que as forças israelenses estão fazendo para poderem fazer a incursão por terra. Para isso, eles estão destruindo prédios, colocando abaixo, para diminuir o campo de visão, o campo de defesa do Hamas. E dessa forma começarem a espremer esse grupo que só faz mal, não faz nada de bom para a sociedade, para a humanidade, até eliminá-los de vez. O corte de energia elétrica que está ocorrendo nas cidades de Gaza serve principalmente para cortar o poder de comunicação do grupo terrorista. Gaza é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, com cerca de mais de 2 milhões de habitantes, em uma área relativamente pequena. É menor, é a metade da cidade do Rio de Janeiro, para se ter uma ideia. A região do estado do Rio de Janeiro, desculpe, a região tem estado quase que completamente isolada do resto do mundo, desde que o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza lá em 2007, quando, através de uma eleição, vocês me entendem, tomaram conta da faixa de Gaza. Muito bem. E claro que isso fez com que Israel e o Egito começassem a impor um cerco rigoroso ao Hamas.
Além disto, Israel mantém bloqueios aéreo e naval sobre Gaza. Porém, o que chama atenção é que na área dessa faixa de Gaza existem várias organizações, como a própria ONU, Médicos Sem Fronteira, a Cruz Vermelha, e também tem o tal do Crescente Vermelho, que o próprio nome já diz para que serve, né? E isso ajuda a dificultar a incursão do exército israelense na cidade. Isso aumenta ainda mais as dificuldades. E o que está aumentando mais ainda a tensão lá no Oriente Médio é o Hezbollah, que anunciou que seus militantes foram colocados em alerta de guerra para um possível confronto com forças israelenses, né? O Israel está lutando contra o Hamas ao sul do país, e o Hezbollah está ao norte de Israel, dentro do Líbano, sul do Líbano. O comunicado divulgado por um grupo xiita mostrou unidades de patrulhamento em cidades no sul do Líbano, próximo à fronteira com Israel. Ontem também, o ex-líder do Hamas, o Khaled Mashal, convocou a realização de uma manifestação em todo o mundo muçulmano para amanhã, dia 13. Isto em apoio aos palestinos e para encorajar os países vizinhos a se unirem na luta contra Israel. Vocês já devem ter visto vários países, França, o próprio Estados Unidos e também no Brasil, manifestações pró-Hamas, né? E claro, o ex-líder está convocando essas manifestações mundo afora justamente para fazer volume e aumentar essa tensão. Por conta disso, claro, Israel, que não é bobo nem nada, formou já um governo de emergência em resposta a uma situação crítica. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o líder do Partido da Unidade Nacional, Benny Gantz, anunciaram a formação de um grupo de gabinete, na verdade, de gestão de guerra, em conjunto com o atual ministro da Defesa, Yoav Gallant. Me desculpem o meu hebraico, né? Mas vamos levando, né? Esse governo focará exclusivamente na condução da guerra e não aprovará leis ou tomará decisões fora desse contexto. Logo após, ou logo depois da primeira reunião desse governo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou ontem à noite que todo combatente do Hamas é um homem morto. Olha que declaração forte. Isto, obviamente, foi dito baseado na reunião que ocorreu. Uma reunião em conjunto que, obviamente, colocou na mesa a decisão de exterminar o grupo Hamas. Grupo, vocês me entendem, né? Ok. O que nós temos para dizer além disso, meus amigos? Que, na verdade, existe aí, claro, uma tensão muito grande, porque dizem, né? Israel não disse nada, não confirmou nada, mas a Síria disse que teve 2 aeroportos bombardeados pelo Hamas. Não se sabe se é verdade ou não. Estão dizendo que o Hezbollah está preparado para também atacar Israel. Não sabemos se é verdade ou não. Tudo indica que sim. E o que se fala agora somente é sobre ajuda humanitária para o povo palestino. Todo mundo, todo analista internacional, especialista em Oriente Médio, diz o seguinte, que todas as contribuições de ajuda humanitária feitas para a faixa de Gaza, para o povo palestino, estão sendo usados para outras finalidades, principalmente para a compra de munições, compra de armamentos. Existem informações que a grande dificuldade com falta de água também se dá pelo fato que o próprio Hamas está usando pequenas tubulações para fabricarem foguetes de forma artesanal. Se pararmos para pensar, Israel, quando assumiu
o seu pedaço de terra, ele assumiu um deserto, como o próprio presidente Jair Bolsonaro afirmava para todos nós, é um deserto. E desse deserto, Israel construiu uma estupenda nação, avançada a nível tecnológico, a nível militar e a nível educacional. E o que os palestinos fizeram no seu pedaço de terra? Absolutamente nada. Não possui uma única usina hidrelétrica, não possui nenhum reservatório de água, não possui hospitais construídos. Os hospitais que estão dentro da Palestina foram construídos por Israel. Então, não se pode querer dizer que o Hamas agiu para tentar colocar as coisas nos devidos lugares. Não, eles agiram como terroristas que são. O povo palestino em si não tem culpa disto. Alguns, obviamente, apoiam o Hamas, mas outros não, então não podemos generalizar. Só que o Hamas entrou no poder porque teve muito apoio do povo palestino, senão não chegariam ao poder. Então, claro que a minoria está pagando aí por uma maioria, ou vice-versa, não sei ao certo quem é quem lá dentro, quem sou eu para, né? Mas fato é que Hamas é um grupo terrorista e ponto final, e disso não se discute mais. Claro que Israel está no direito de dar o troco, deverá dar o troco, tudo indica que não vai retroceder, e queira Deus que saiamos vencedores. Eu digo saiamos porque eu e a maioria de vocês, tenho certeza, se colocam a favor de Israel. É o que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe aí o like, se inscrevam no canal, chamem os amigos para se inscreverem no Terra Brasilis News. Eu conto com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, que é fundamental para a sobrevivência do canal. Ok? Desejo a todos um excelente fim de feriado, tenham um excelente descanso, durmam bem, até a próxima, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.